Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. Seja muito bem-vindo à edição número 155 do Café com Política, que tem oferecimento de Brambila, acreditando no futuro. Comigo hoje aqui na bancada, o jornalista João Jabur. Bom dia, Jabur. Bom dia, Café. Bom dia a todos aqui, bom dia à nossa grande audiência. Kleber Santos conosco também, consultor Kleber Santos, bombando aí na estratégia política. Bom dia, Café, bom dia, amigos que nos acompanham nessa manhã. O Ricardo Bizarra, que não para de comer aqui os produtos da avó Angelina. Bom dia, Ricardo. Com a boca cheia, bom dia. Brincadeira, mas tá bom, tão bons os quitutes aqui, né, o Jabur? Bom, acelerei minha chegada aqui hoje. É verdade. Bom, e recebemos hoje aqui com muita alegria o ex-vereador, o advogado Benedito Roberto Meira. Coronel Meira, bem-vindo, Meira. Bom dia, Café, bom dia, Jabur, bom dia, Kleber, bom dia, Bizarra e bom dia aos ouvintes da 96. Vamos começar aquecendo aqui, antes de a gente entrar na política local da Câmara, né? Vamos fazer uma pergunta direta para o Meira? Manda bala. Tudo certo para sua candidatura a deputado estadual, dobrando com o Borgo no ano que vem no Partido Novo? Não fazendo nenhuma, caminhando e cantando. Tá bem. Não, conta como é que está essa articulação. Teve o convite oficial? Teve um convite, o Partido Novo ele quer inovar, ou seja, ele quer lançar candidaturas regionais. Eles não querem, na verdade, que outros candidatos do Partido Novo venham à região com o intuito de angariar votos, como acontece com muitos partidos, que na verdade esses partidos, os outros partidos, eles colocam aqui... financiam pessoas para poderem buscar votos na região, né? Isso aí, o candidato tem 2, 3, 4, 5 mil votos. O Novo não quer isso. O Novo quer um candidato que represente a região, tanto na área federal quanto na estadual. E aí o convite veio, né? O Borgo é o candidato a deputado federal e, em tese, o Meira é o candidato a deputado estadual. Essa é a estratégia do Partido Novo. O Partido Novo hoje, não só o Partido Novo, mas todos os partidos hoje, o maior interesse deles é a Câmara dos Deputados, é o deputado federal. Porque tem um fundo, né? Porque o deputado federal é que representa o ganho do fundo, claro. do fundo partidário e do fundo, depois também até do fundo eleitoral. Porque todos estão priorizando isso, tempo de né? TV, representa uma série de coisas. E nas suas andadas aí, né, Kleber? É nessa linha mesmo, né? O carro-chefe é o deputado federal. Exatamente. Os partidos, eles focam totalmente no deputado federal, até porque tem... Tudo envolve ali, né, a questão de cláusula de barreira, tem uma série de itens que o futuro do partido depende muito do deputado federal. O que acontece, então, é que os partidos investem bastante para que tenha maioria ali na Câmara. Agora, Jabur, o Meira, né, que veio aí de uma boa votação, ele foi mais bem votado para vereador, né, já teve também uma boa exposição agora como candidato a vice-prefeito, ele engrossa aqueles nomes que a gente está falando de fechar, né, tem uma pulverização de um lado, mas é um nome que traz peso também para uma disputa dessa, né? Sim, eu acho que sim. Na hipótese de Bauru, né, é quase que um sonho isso, né? De Bauru fechar em poucas e boas candidaturas, eu tenho certeza que o Meira estaria na lista dos candidatáveis. Vamos pensar nos estaduais que já anunciaram, tem o Mandalite de um lado, tem o Raul, né, que também já falou que seria candidato e surgiria agora... Pode vir a federal também. Como é que é? O Raul pode vir a federal também. Ele abriria mão do estadual? Não, ele pode, porque o Raul, o próprio partido também, o Podemos, também tem interesse do que em fortalecer e eleger... A bancada federal. A bancada federal. E o Raul poderia não só ser eleito, como poderia também ajudar. Entendeu? Então... isso tiraria alguém vamos lá, que tem aí também uma visibilidade boa do páreo, né? E aí seria aquela questão de você ter os outros partidos menores tentando marcar território, mas teriam nomes. O Juninho Rodrigues também corre um pouco por fora. Júnior Rodrigues ele vai ter que ter uma candidato. Negociação com o Mandalite, né? Dá a impressão de que vai ter uma conversa. Eu acho que não. Acho que ele vai sair. Por que essa é a sua leitura? Não, porque o próprio Dr. Gilberto Kassab, fui em São Paulo, conversei com o Dr. Gilberto Kassab sobre um outro assunto, né? Que ainda pretendo manter em sigilo até o momento certo. Eu acho que no momento certo eu vou apresentar um projeto para Bauru interessantíssimo, eu estou pedindo a ajuda dele. E o Dr. Gilberto falou, o candidato nosso lá em Bauru
vai ser o vereador Júnior Rodrigues e a Lúcia Rosim para federal. Eu acho que para o PSD é necessário ter um candidato, né? E o Mandalite é de outro partido, né? MDB, os dois são da base, mas eu acho que é possível. É que a Suelen, né, disse que, e aí passou para a gente, né, a imagem de que, olha, o MDB entra no governo, a gente te apoia, vai ser aí composição e você me apoia. E ela não negou esse apoio, só que ela nunca cravou que seria exclusivo, né? E tem o Prado ainda rodeando por aqui, né? O Pradinho, né? O Anderson Prado, que era de Lençóis, que também deseja o apoio e é também do PSD, né? O Pardini já deixou claro que o negócio dele é lá na região de Botucatu. Mas gostaria de ter uns votos aqui, viu? Ele foi muito elegante aqui da última vez, mas gostaria e deve fazer alguma campanha aqui. Votem no Meira aqui, mas se sobrar alguma coisa para mim não tem problema. Não, ele foi muito educado, né? Muito comedido. Eu vi. Então, Meira, e quais são os desafios para ser um candidato a deputado, além da verba? Então, olha só que interessante, né? Enquanto os partidos políticos têm o maior interesse na eleição de deputados federais, para nós da região, o estadual é melhor. O estadual é melhor. Para nós é melhor. Não estou dizendo que os deputados federais não ajudam, não colaboram, né? Politicamente, ou seja, para fortalecer o partido, é o deputado federal. Agora, para nós, como termos de estratégia, nós precisamos de um representante aqui estadual, no executivo, né, no legislativo estadual. Por quê? Porque nós somos reféns de tudo, somos carentes de tudo, nós não temos acesso ao governador. Para que a gente tenha um acesso ao governador? Hoje, para a gente conversar com o governador, quem que consegue uma agenda com o governador aqui em Bauru que não seja aí a prefeita Suelen? Só ela. Eu não tenho um deputado, eu não tenho um interlocutor. Não tem uma pessoa que consiga chegar lá no Palácio e falar, preciso agendar uma reunião com o secretário da Habitação, com o secretário de Desenvolvimento. Não consegue. Por quê? O deputado consegue. Ele viabiliza isso. Mas nós não temos essa pessoa. Então, para nós, é de suma importância. Isso quer ver uma coisa? Veio o secretário de Desenvolvimento Regional aqui e ele falou assim, lançou um desafio lá, falou para os prefeitos, para as pessoas que estavam lá presentes, falou assim, olha, eu trago a indústria que vocês quiserem para o município de vocês, desde que vocês ofereçam toda a infraestrutura até a porta do empreendimento. O que acontece hoje aqui? Você tem na verdade, nós temos uma área enorme do Distrito Industrial 5 que ele está praticamente o quê? É um pastão. Veio um empresário procurar por mim, perguntou, falou, tenho interesse em montar uma indústria aqui. Foi a prefeita Suelen, não tem área que interessa para ele, porque ele precisa de uma área de 200 mil metros quadrados. 200 mil metros quadrados são 8 alqueires, são 20 hectares. E tem que ser nas margens da rodovia. Aí você começa a olhar o mapa de Bauru, você não acha. Tudo o quê? Tudo com especulação imobiliária. R$150 o metro, R$500 o metro quadrado. Inviabiliza. Né? Inviabiliza para qualquer empresa. Aí você pega e fala assim, bom, aonde que eu vou? Sabe para onde eu fui? Eu fui para Lençóis Paulista, não achei. Eu fui para Pederneiras, achamos 2 áreas lá, que vamos mostrar, áreas particulares, mas houve uma recepção fantástica da prefeita Ivana, entendeu? Então, vai vir uma indústria. Por que a indústria é importante? Você, Café, que é economista. Porque a capilaridade dela. Ela tem, sabe, além do emprego, além da geração de tributo que vai proporcionar, é uma coisa assim fantástica. São as melhores remunerações. Diferente de serviço, Café, que você pega e fala assim, eu tenho um produto pronto, eu pego e repasso esse serviço para outra pessoa. A geração de tributo é muito pequena, já a indústria é uma coisa assim fantástica. E aí você não consegue. Qual o prefeito que consegue viabilizar áreas de imediato? Não consegue, nenhum prefeito consegue. Então, o que eu vejo é que a importância voltando à questão do deputado estadual, é que esse relacionamento com o governo estadual fica muito mais próximo. Vou voltar aqui ao candidato Pedro Tobias, ao deputado Pedro Tobias. Quando nós tínhamos aqui o Pedro Tobias, pelo menos por 5 mandatos aqui, era muito mais fácil nós termos acesso. O Purini é a mesma coisa. O Purini é a mesma coisa. Eu não vivenciei aqui a época do Purini, foi muito pouco tempo, né? Mas, poxa, o representante é de fundamental importância. E o governo do estado tem dinheiro, né? Para repassar. Precisa ter local. Agora, Kleber, Rodrigo Agostinho, nessa parada toda aí, qual que é a tua leitura? Botei você numa fria agora ou não? Porque ele tá meio balançando lá no IBAMA. A informação que eu obtive, que aquela estratégia
da Tabata Amaral ser chamada para o Ministério e abrir para ele terminar o mandato está descartado, ele gostaria, mas não é. E ele voltou a frequentar um pouco aqui os nossos ares aqui. O que você acha? Ele tem ainda recall para uma candidatura, por exemplo, a deputado federal? Olha, Cafeu, o Rodrigo, apesar de ter tido já uma boa imagem aqui, sempre teve uma votação excelente, a última que houve uma queda, mas ele se desconectou bastante da cidade, né? Então, ele teria que recompor, não é fácil não. Naqueles 3 perfis que você sempre fala, que é o temático, o ideológico e o regional, ele perdeu a identidade do temático, né? Do geográfico, talvez, você quer dizer, né? Porque o temático dele é a questão de defender a questão do meio ambiente. Mas perdeu um pouco essa referência. Né? Então ele teria que ter hoje expandido, e talvez ele tenha feito isso, a presença em outros municípios do estado. Aí ele seria esse candidato. Quando um candidato é temático, ele pode ter voto onde ele nem imagina que poderia ter. Como ideológico. Exatamente. Porque alguém vota porque está votando numa causa, na causa ambiental. A causa, né? Como você tem assim, diversos deputados que defendem uma bandeira específica. Então, aquela bandeira, a pessoa está votando naquela bandeira, na defesa daquele tema. Então, ele pode ter, sim, essa votação, dependendo do que ele trabalhou nesse período nas demais cidades do estado de São Paulo. Posso complementar? Deve. Essa pergunta foi oportuna porque nesta semana eu tive uma conversa com um interlocutor dele, muito próximo dele aqui em Bauru. Ele é candidato neste momento, pré-candidato, na verdade, a deputado. Federal. Federal. Até porque há uma vontade dele que é maior do que a vontade da eleição de 2026 de ser candidato a prefeito, exatamente imaginando, ele como outros aí, imaginando que não vai haver uma candidatura da Sueli, porque não pode, né? E então... Em tese, como se o espaço estaria aberto. O campo está aberto para a próxima eleição municipal e ele queria marcar território. Exato, e tem que sair deputado, senão ele vai ficar muito distante. E se ele não sai deputado ano que vem, mesmo não ganhando, aí praticamente inviabiliza a candidatura em 2028. Colocar o nome, né, em evidência. Isso acontece, né? Muitas vezes o candidato, e você vai perceber isso bastante, qual é a intenção do candidato no discurso que ele colocar durante a campanha. Às vezes você faz às vezes o candidato, ele lança a candidatura dele a deputado, mas faz uma campanha para prefeito. Ele toca nos assuntos municipais que envolvem, que tocam as pessoas, o bairro. Indiretamente ele já está preparando para ficar em evidência em temas locais. Agora, Meira, a gente sabe que uma eleição não se conquista mais na reta final. Não obstante ainda ser uma sondagem para você, o que você está pensando daqui até... O tempo passa, né? O tempo passa. E que nós estamos falando aí de criar comunidades, de você estar no debate, estar presente na mídia, tem uma série de variáveis aí. Porque aquele candidato, mesmo já com algum nome, chegar ali achando que vai emplacar pela Rádio TV, só não é mais essa, mesmo porque o tempo de Rádio TV, a exposição é muito pequena, né? Você tem que falar 30 segundos, meu nome é Meira, e acabou só, né? O que você pensa na sua articulação daqui para frente? Olha, a última eleição para candidato a deputado estadual foi a minha primeira experiência, né? Eu não tinha, na verdade, não sabia nada. Não sabia. Quantos votos você teve mesmo? Tive 24 mil. 24 mil. 20 mil aqui em Bauru e 4 mil fora. O desafio maior é regional. Porque na busca por voto na região que é difícil, porque como que eu vou fazer o meu nome chegar, por exemplo, em Ibitinga? Como que eu vou fazer meu nome chegar em Jaú, se lá eu tenho candidatos? É difícil. Então é a mesma coisa, o Pardini veio aqui e tal, falou, e é difícil também, ele sabe muito que é difícil. Onde que é o forte do Pardini? É Botucatu. Sim. Agora, os votos de Botucatu, né, conseguem eleger só o Pardini? Talvez não. Se ele tiver é que ele tem lá um recall bom, porque... a dele lá é diferente. É uma aceitação boa. Que a gente sempre discute aqui, que você pode ter muitos candidatos, mas se você tiver liderança, sim, pode ter uma canalização. Sim. Alguém que saiu com 90% da prefeitura, se você pegar 70% do eleitorado lá, ele já está eleito. Eu também concordo com você, mas é diferente aqui em Bauru, porque aqui em Bauru vai dividir. Não. Vai dividir. Então eu pergunto, né, quais são as chances, por exemplo, vamos imaginar aqui dos virtuais candidatos que nós temos aqui. Raul, ele vem vindo já de várias eleições, então ele já tem um nome, na última eleição ele teve 30 mil votos. Muito bem.
Aí vamos pegar o Júnior Rodrigues. Júnior Rodrigues teve 6 mil votos agora nessa última eleição. Se fizer aquela conta de que você multiplica por 4, né, o número 24 mil. 24 mil, tá bom. Quantos votos precisa o Júnior Rodrigues para ser eleito pelo PSD? 50 a 60 mil. 60 mil. Ele vai ter que buscar onde esses outros... Fora de Bauru. diferença, fora de Bauru. Como conseguir isso? Esse é o desafio nosso. Esse é o maior desafio. Mandalite vai tentar essa estratégia de morder em todo lugar. Também. Eu acho que ele vai Também. tentar essa. E a questão classista? Você é um comandante da Polícia Militar, você não Muito- teria capilaridade no muito Estado. Eu dividido. sei que tem muito... exatamente, tem muito candidato por aí, né? Muito dividido, muito dividido. E principalmente pelos candidatos que já são Deputados. que vão buscar a reeleição, entendeu? Que tem lá uma votação expressiva. Está surgindo outros candidatos, por exemplo. Teve um sargento que foi eleito, teve uma votação expressiva para vereador em São Paulo, que vai sair candidato a deputado estadual também, está representando a classe, vamos dizer assim. Então nós temos vários. Então é difícil concorrer também com esse público. Então é lógico que nós temos assim alguns policiais militares, ou temos vários policiais militares no estado que podem também, obviamente, entender que a nossa candidatura é viável. E aí entendeu? você conseguir E votos você aqui e conseguir. acolá, Então, né? é um desafio muito grande. Então, por isso que eu tenho que pensar muito antes de tomar uma decisão em definitivo. Eu vou falar uma coisa, eu não penso na minha categoria só, não. Eu penso na minha cidade. Eu gostaria que a minha cidade tivesse um representante na Assembleia Legislativa. E Ponto. eu acho que a mesma estratégia aí, né, Jabor, do Meira é aquilo que o Rodrigo tem. Vamos imaginar, ele tem chance de ser eleito, mas vamos dizer que não seja. O nome vai estar exposto, e aí você tem daí 2 anos uma outra eleição, que é para vereador, Sim. que é para prefeito. Não Sim. ficar fora, né, de uma lembrança do eleitor um período muito longo, isso pode tirar a capital política. E o não sei Meira se é o- o potencial candidato a prefeito. Não sei também, se o imagino. Kleber pode falar isso pra gente, mas aí eu acho que para você preencher esse vazio durante esse tempo que você não está na mídia nativa como político, talvez aí a rede social, se você construir uma rede social, não uma rede social para ficar mostrando o seu dia a dia, me desculpe, fazendo brincadeirinha, pegando bonequinha, falando que a influencer digital separou do fulano, me desculpe, para mim isso aí é papagaiada, eu não faço isso nunca. Você não vai ver eu fazendo isso nunca. Eu acho Mas que tem que criar ser uma comunidade de uma interesse. comunidade séria, por exemplo, comentar os assuntos discutidos na Câmara. Poxa vida, 21 assessores, isso é uma coisa que merece um debate. Agora está se cogitando na Câmara para 23 vereadores. Não acredito. Já está cogitando isso. Entendeu? Nada que não seja, que como não possa piorar, né? Exatamente. Então, olha só, nós tínhamos 17, que estava muito bom, mais do que suficiente. Foi para 21, de 21 agora querem para 23. Inacreditável. Faça meu favor. Então, a cidade, nós temos um balanço aí. Ontem teve a reunião interpartidária. Tá? Hoje vai ter a reunião interpartidária. Eu peguei lá a prestação de conta da Secretaria de Finanças, a receita nossa aumentou, X, mas a nossa despesa teve um aumento significativo. É a escola do Lula. A escola do Lula. Ou seja, o que acontece? A briga de receita e despesa está ali. Então, aí você fala assim, bom, quanto que vai sobrar para investimento? Não existe. Porque despesa eu tenho que incluir pessoal e tenho que incluir custeio. Aí eu falo assim, tá bom, quanto que sobra para investimento? Quase que nada. E ainda você fica inchando a máquina, criando cargos de secretários adjuntos, criando terceiro assessor, criando aí talvez aí mais 2 vereadores, que na verdade são mais 3 assessores por vereador. Não dá. Se você começar a pensar assim, então vamos jogar a cidade e falar assim, objetivamente você provocou o Kleber. Então, o que nós estamos discutindo aqui, né, Kleber, é se nesse vácuo é exatamente a rede social. Eu entendo que sim. Né? Esse tema, por exemplo, que você trouxe aqui do 21 assessores, eu acho que do ponto de vista de manifestação pública, eu que não sou candidato, acho que foi o único que se posicionou expondo o nome. Eu não usei aqui a rádio, nada, usei minha rede social pessoal pela minha indignação. Eu estou fazendo conta. Né? Eu tinha calculado 2.540.000 de impacto direto, mas o sindicato estima que um assessor custará, os 21 assessores custarão 3 milhões de reais por ano com todos os outros benefícios. Nós estamos falando de um mandato de 12 milhões. Por mais que a Câmara fale que ela tem autonomia,
esse dinheiro tem sido devolvido para os cofres do Executivo. Ano passado foram 2.100.000 reais. Inclusive o Juninho Rodrigues recomendou, a gente está devolvendo, gostaríamos que fosse aplicado no novo hospital. Ou seja, não há uma obrigatoriedade de destinar, mas você pode recomendar. E se você aumentou o orçamento da Câmara esse ano para 34 milhões de reais. Você já tem mais 4 vereadores que vão consumir uma verba significativa. Foi 28 milhões no ano passado. Agora você vai, a partir do ano que vem, consumir mais 3 milhões, mas não vai sobrar nada ali da Câmara para devolução. E não é porque o dinheiro vai para a Câmara que tem que necessariamente gastar. Então, nesse aspecto, Kleber, esse posicionamento desses temas locais e regionais daria uma visibilidade, ou para o Meira ou qualquer outro candidato a deputado, qualquer um. É isso que o Meira está colocando e eu queria o seu aval técnico. Exatamente. A rede social, ela veio para dar uma oportunidade para aquele que não tem mandato conquistar. Porque quem tem mandato leva uma vantagem muito grande. Se você pegar historicamente, 60%, em termos de deputados, às vezes chegam a 70% de reeleitos. Então, Bauru reelegeria certamente 15 se você e a Chiara tivessem participado. Dos 17, 15 seriam reeleitos. Foram reeleitos 13 porque o Meira e a Chiara foram candidatos a prefeito e vice. Exato. Então, na questão, por exemplo, do deputado, no caso do Meira, que vai ser candidato a deputado estadual, ou que seja estadual ou federal, quem está fora do mandato tem a desvantagem de não ter emenda, de não ter mídia o tempo todo, ele faz campanha permanente. Quem está no cargo faz campanha permanente. O que sobra para quem está chegando, para o desafiante? A rede social, que é um poder muito grande. A única coisa é que tem que saber usar muito bem. Ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Ela pode ser usada para as duas coisas. Então, o aparecer, o que eu vejo muito, e tem acontecido, e tem levado muito candidato para o buraco, é que às vezes ele segue determinadas orientações que ele tem que aparecer para ficar conhecido. Mas esse aparecer, às vezes, projeta uma imagem negativa e não positiva. Exatamente. Sem credibilidade. O importante da rede social não é aparecer, é permanecer. Tem que permanecer na cabeça do eleitor. E para permanecer, ele tem que ter um posicionamento, ele tem que estar discutindo, conversando, ouvindo e projetando uma imagem que passe credibilidade, seriedade e que se conecte com o problema do eleitor. No caso do Meira, além dos assuntos locais e regionais, ele tem um nicho também a ser explorado, que é a parte da segurança pública, que não é pouca coisa. Bastante. E aí, pela sua experiência, é natural que uma construção adequada, né? Você vai marcando. Em outras palavras, eu quero dizer, só para fechar aqui, se eu fosse candidato, eu teria que pegar o nicho da economia, de mostrar. Só para dar um exemplo, né? Seria, eu estou preocupado com o orçamento aqui, pegar esse recorte aí dessa prestação de conta. Então, entendeu? Você vai mantendo a imagem naquilo que você é bom, né? Isso... Sem forçação. Sem forçação de barra. Por isso que você falou muito bem, vai ficar com brincadeirinha, não sei o quê. Depende, você pode ser negativo, né? Porque se você quer se posicionar como um grande líder, por exemplo, empresarial, você tem que mostrar a autoridade nesse caminho para conquistar aquele eleitor, né? Então, esse falseamento de imagem que você está alertando, não é isso? Exato, e um planejamento. Então, por exemplo, no caso da segurança pública, a segurança hoje é algo fundamental, é o número 1 dessa eleição, viu, Meira? A segurança é o número 1. Ela hoje nas pesquisas... Está mais do que a economia. Tudo. Ela está em primeiro lugar. Existe uma sensação de insegurança terrível. E você sabe que quando a mídia começa a falar muito de um assunto, mesmo quem não tem um problema, passa a ter. Ele sente, ele tem aquela sensação que está tudo ruim, ele nem sabe por quê, mas... Então, assim, tem realidade, a segurança está complicada, mas, ao mesmo tempo, há também essa percepção. O cargo e também a pessoa... É importante quando ela está ligada, Café, como você colocou, com a própria atividade dela, ela já é vista daquela forma, ajuda demais. Eu estou trabalhando agora com um delegado candidato a deputado federal no Rio de Janeiro. Então, o que nós estamos fazendo? Nesse momento, nós já vamos lançar um programa de rádio com ele.
por trás do crime. Então ele vai falar bastidores das diligências, vai contar o que está acontecendo e, ao mesmo tempo, botar as pessoas para falar sobre o assunto, mas já tem um planejamento. Depois ele vai dizer, está precisando de um deputado federal lá para mudar a lei, para fazer isso. Então, existe uma jornada. O Pedro Tobias usou esse expediente da rádio, né? Ele arrendava um horário lá na Rádio Bandeirantes, né? Ele fez muitos anos. A Thelma também. A Rosinha está fazendo isso hoje, né? A Lúcia também está fazendo na 94, não é isso? A Thelma, a falecida Thelma Gobi, ela também ocupou esse espaço, né? Que era na época não tinha as redes sociais, né? Então dá para fazer essa mescla, né? De trabalho. E né? sem falar, Café, quando a gente fala em pré-campanha, agora, nós não estamos falando em pedir voto, em nenhum momento vai falar sobre isso. Na verdade, é posicionamento para conquistar um espaço na mente do eleitor. Porque quem chega primeiro conquista e fica. É isso. Para o outro conquistar, ele tem que tirar aquele que já está lá para ele tentar conquistar. É isso aí. Então, por isso que primeiro é conquistar um posicionamento, depois é o voto. O Jabur pode ser testemunha disso. O Jabur, eu não sei se eu estou enganado, Jabur, mas o Jornal da Cidade, que você é o responsável pelas publicações nas redes sociais, e eu tenho lá, né, recebo as notícias, vou abrir no Jornal da Cidade, você vai abrindo, para ver aqui, que é o link, qual que é a matéria. Vocês têm um viés da lado da segurança incrível, na verdade. Por quê? Porque eu tenho certeza que tem repercussão. E eu fiz um teste. Republiquei, fiz uma remixagem de um vídeo que deu bastante visualização. E eu falei assim, deixa eu republicar aqui no meu Instagram. Simplesmente copiei e colei. E fiz um comentário pequeno lá, né? Poxa, do dia para a noite deu 20 mil visualizações. 20 mil pessoas que assistiram o vídeo na íntegra. Entendeu? Então é assim, uma coisa assim que eu falei, poxa, né? E aí eu vejo que os candidatos hoje, que são os deputados estaduais e federais nossos da Polícia Militar hoje, eles ficam assim, constantemente nas suas redes sociais, só com publicações de matérias voltadas aí. E é uma grande audiência no jornal mesmo, né? Sim. A polícia puxa muita audiência, não só pela morbidez, vamos dizer assim, que as pessoas possam ter de querer saber do problema dos outros, da desgraça dos outros, mas também porque cada vez mais é o que o Kleber disse, elas estão preocupadas, e eu vejo o compartilhamento em grupos, principalmente assuntos que atingem os bairros, roubo, furto, etc. E falando na política local, quem está conosco aqui hoje é o Benedito Roberto Meira, o Coronel Meira, ele que é advogado e foi vereador, o mais bem votado nas eleições anteriores, né? E concorreu a vice-prefeito na chapa com a Chiara Ranieri e possível candidato aí a deputado estadual. O Borgo, não sei porque o Borgo está falando da gente aqui, porque você vai fazer dobradinha com ele, né? Borgo é gente boa. Eu gosto também do Borgo. O Meira, antes da gente entrar no recorte nacional, como é que você está vendo essa história da Comissão Especial de Inquérito, você que já esteve ali na Câmara, né? E agora surgem notícias aí de inventário, eu vi também novos prints, descarregaram uma série de conversas lá do telefone da Damares, parece que a coisa é mais além. Você acredita que, mesmo sendo da situação, é meio que irreversível uma investigação que efetivamente dá uma resposta à sociedade? Olha, eu gostei das atitudes, pelo menos iniciais, do relator, o Maldonado. Do Maldonado, né, em algumas medidas que ele pontuou, requerendo documentos, né, e demonstrando como que ele vai conduzir a investigação. O que eu espero como cidadão, como eleitor, é que, de fato, o vereador Maldonado e também os demais membros da comissão sigam exatamente essa mesma iniciativa, ou seja, pelo menos esse sinal que o Maldonado apontou, que vai ser uma investigação bastante séria. E é lógico que algumas coisas fogem ao alcance da SEI, né? Aos membros, por exemplo, a quebra do sigilo telefônico, dificilmente isso vai... Então, como há uma investigação por parte da Polícia Civil, eu entendo que a Comissão Especial de Inquérito vai aproveitar como prova emprestada muito da Polícia Civil. E outra, aí tem um detalhe, né? Se eu tivesse apenas e tão somente uma comissão especial de inquérito, é uma coisa. Eu tenho outros procedimentos investigativos paralelos e não pode ser divergente. Eu não posso indiciar, por exemplo, determinada pessoa, fazer um indiciamento no inquérito policial e na comissão especial de inquérito falar assim que não tem nada. Então,
é um desafio para a comissão também, que ela não pode ser o quê? Divergente daquilo que está sendo apurado pela Polícia Civil. E eu acho que o que pega Isso também, é muito importante. e o que pega também é o fato da própria polícia ter doado e a Receita Federal também. Ontem chegaram os inventários, né, de doações e surpreendeu, viu, Jabor, o fato de ter doação em espécie, né? O Fleury até destaca isso na reportagem, hoje a gente trouxe isso, quer dizer, doaram em dinheiro e aí teria que abrir o sigilo bancário ou abrir as contas bancárias no próprio fundo, né? O fundo não trabalha com dinheiro em espécie, ele não tem conta bancária, eu fiquei sabendo disso hoje. Mas, de fato, houve doação. doação. Onde entrou esse dinheiro? Então? Houve doação em dinheiro. Eu até vi alguns valores, coisas de R$1.000, 500, não é um dinheiro daqueles expressivos, Sim, mas um é dinheiro. real, não, R$1, é dinheiro. Se ele não for para o lugar certo, já é problema. Então, tem já, a Polícia Civil, inclusive, já entregou para a comissão uma relação de bens que ela doou para o Fundo Social, isso já está materializado, né? A questão é ver para onde foram esses equipamentos, essas cestas básicas, etc. E você falou bem, Meira, eu acho que tem duas instâncias investigando, né? Eu acho que contra fatos não há argumento. Aquilo que for apurado tem que ser demonstrado e depois, possivelmente, responsabilizado ou não, né? Caso não se ache culpados nessa história ou problemas nessa história. Mas a Polícia Civil já fez algumas oitivas, inclusive está um ou dois passos à frente da comissão. Já ouviu algumas pessoas e segue ouvindo. E a SEI vai começar a ouvir na semana que vem, né? E outra coisa, quando tem um inquérito policial instaurado, como é o caso, o delegado de polícia titular, que é o responsável pelo inquérito, ele tem a prerrogativa de pedir quebra de sigilo telefônico, ele pode pedir interceptação telefônica, tem várias medidas que ele pode fazer que a SEI não pode. Mas ao final dessas apurações feitas pelo delegado de polícia, nada impede que a comissão, na pessoa do vereador Maldonado, ele possa pedir, solicitar, requerer à Polícia Civil as provas emprestadas. O que a Polícia Civil conseguiu levantar com o pedido de uma quebra de sigilo telefônico, uma quebra do sigilo bancário, com uma quebra do sigilo fiscal, algo que ele não pode fazer, mas a Polícia Civil pode e vai fazer, eu tenho certeza disso. Meira, me corrija, seria a primeira SEI com esse caráter, né, de uma investigação meio que de ofício de um lado e uma investigação política do outro, né? Porque as outras SEIs, vamos pegar lá da palavra cantada, havia uma suposição, né, não sei o que, tinha que a própria comissão ir atrás. Agora dos uniformes que acabaram de alguma maneira vindo à tona, mas chegou agora no Ministério Público. Essa SEI ela tem outro caráter, né, porque houve um registro de um boletim de ocorrência, né, e envolve a própria doação da entidade, né, quer dizer, o interesse saiu da esfera política mesmo, né? É que acontece o seguinte, o Cafeu, hoje, nem Ministério Público, nem Polícia Civil hoje trabalha com denúncia anônima mais. Antigamente você tinha lá um papelzinho e falava assim, olha, o Kleber Santos está fazendo isso, 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 isso. Poxa, a partir daquele papelzinho ali, eu instaurava inquérito. Hoje não se instaura mais. Hoje, na verdade, eles instauram um procedimento investigatório que antecipa a instauração do inquérito ou do inquérito civil pelo Ministério Público para verificar se aquilo ali tem o quê? Credibilidade, tem alguma, de fato, procede. Se isso proceder, instaura o inquérito. Agora, quando a denunciante falou assim, não, eu tenho aqui algumas mensagens que comprometem o Fundo Social na pessoa da senhora Lúcia Rosim e dos familiares da prefeita Suelen Rosim. Eu estou chateada porque eu fui exonerada do cargo. Isso não interessa. Tá bom. Então você tem essas provas? Tem. Então o que tem que fazer com essas provas? Você tem que ir na Polícia Civil. Você tem que registrar isso pelo meio oficial. Registrou na Polícia Civil e depois foi ao cartório, pegou lá o celular e fez uma ata notarial para que as pessoas estejam ouvindo e entendam o que é ata notarial. Eu vou transcrever uma mensagem que tem entre eu e o Jabur, por exemplo, na íntegra, tudo aquilo que falou Meira com o Jabur. Então, eu transcrevo aquilo ali em cartório. Antes que apague. Ata notarial. Então, isso aí é prova. Isso aí é prova documental. Ou seja, não tem mais, pode apagar, pode fazer o que quiser com a mensagem. Aquilo ali está, em definitivo, registrado em cartório. E com alguém que o cartório que leu e deu a validação. O início dessa denúncia foi feito de forma acertada, ou seja, primeiro procurou os órgãos oficiais, não foi um viés político. O viés político veio
na sequência, que agora é a SEI. Então eu acredito que agora é um fato inusitado, viu, Café? Diferente, Por quê? Diferente. Por quê? Porque nós temos duas investigações, uma pelo poder público, né, estadual, pela Polícia Civil, e temos também pelo poder público municipal. E o que coloca, na meu juízo, dá uma encurralada na situação, na base. Porque majoritariamente é base, né? O Bira está ali, então nós temos ali o Maldonado, o Bussola, o Júlio César, o Dário Luiz, né? E o Bira, né? O Bira, ele tem mostrado aí duplo comportamento em relação a ser base ou não ser base. O que está acontecendo é que, a meu juízo, com essa investigação andando nessa magnitude, não adianta passar pano aqui do lado de cá, né? Porque a opinião pública vai ficar de olho na comissão. É essa mesma leitura política, né? Quer dizer, não é aquela coisa que é só a política, né? Você está uma investigação Café, saindo lá. Ali é assim, ali vai funcionar da seguinte forma. Quando eu assumi meu primeiro mandato de vereador, eu queria instaurar uma comissão especial de inquérito para apurar a Coab. Mas eu tinha lá 4 ou 5 assinaturas, não conseguia mais do que isso. Majoritariamente os vereadores eram contra. Ah, não, isso não, poxa, vai mexer lá, isso não vale a pena. Quando aconteceu a Operação João de Barro, o que aconteceu? Unanimidade para instaurar uma SEI. É assim que funciona. Porque foi a polícia lá, né? Muito bem. Bom, 8h19, aqui na bancada, João Jabur, Ricardo Bizarra, Kleber Santos, e o nosso convidado é o Meira. Ô Kleber, vamos dar um recorte rápido aí, nacional, né? O Eduardo Bolsonaro, pelo que eu vi que ele colocou, ele fez várias entrevistas, uma delas eu vi na Revista Oeste, ele está com receio, ele usa o Daniel Silveira como referência, que está todas as pistas dizendo que ele não deve voltar para o país e deve renunciar ao mandato. É essa mesma leitura, Kleber? Olha, pode ser sim, ele está numa situação nesse momento difícil aí com o Alexandre de Moraes, principalmente, uma coisa até inusitada, porque se a gente observar bem, Café, e os juristas estão dizendo isso, que ele trata-se de um deputado federal com imunidade parlamentar. O que é imunidade parlamentar? É justamente o poder para fazer denúncia, para apontar problema, para discutir o que for, e ele está dentro, usando essa atribuição dele lá só que nos Estados Unidos, nesse momento, licenciado, e de alguma forma se colocando como vítima a própria família dele, que na última instância no Brasil não tem conseguido sucesso, então foi buscar apoio lá fora. Que é o que também, na época do Lula, quando o Lula estava preso, naquele momento, também se buscava lá fora, na ONU, buscava enquanto... O próprio Zanin, que é o advogado dele hoje do Supremo, fez esse movimento, né, no exterior. Então, e aí, o que a gente está vendo nesse momento, e que eu estava ontem, inclusive, o Marcília, estava escutando ontem alguns juristas falando sobre isso, que está vendo aí realmente confirmando aquela percepção da população de perseguição política. É isso que está lá fora. Então, e lá nos Estados Unidos, se a gente pensar bem, o Eduardo Bolsonaro não precisa de nem ter muito argumento. Por quê? Porque o Trump, eles lá viveram uma perseguição muito grande da justiça, e na cabeça deles está acontecendo aqui o que aconteceu lá. E aí tem a ver com os cidadãos brasileiros que têm dupla cidadania, e tem a ver também, principalmente, com as redes sociais, né? Quando ele fez com o Rumble, com o próprio a Rede X, né? Isso criou uma imagem de ataque aquilo que eles entendem que é a primeira emenda lá, liberdade de expressão e liberdade de proteção dos seus, né? Eles não abrem mão desse direito de expressão. Agora, uma coisa que também pode aumentar, pode piorar a situação, esse momento difícil que o Eduardo Bolsonaro está vivendo, de vir para cá, ser preso, fica lá, né? Essa situação toda, ela tem uma outra questão levantada. A punição eventual dos Estados Unidos é contra Alexandre de Moraes, uma pessoa. Não é contra o Brasil, não é contra os brasileiros, a não ser que ele se considere o próprio Brasil. E aí o Itamaraty entrar na parada seria um exagero. Quem vai ser proibido de entrar nos Estados Unidos é ele, não é o brasileiro. Exatamente. Quem vai perder cartão de crédito é ele, não é o brasileiro. Que é a instituição, quando na verdade é a pessoa física. É a pessoa física. Ô Meira, o Bolsonaro, apesar de tudo, volta agora a percorrer o país e tenta fortalecer a direita. É uma maneira, né, de dizer eu estou vivo, né, e ter o nome dele ainda em evidência, apesar de todos esses processos. Lembrando que hoje
tem um importante depoimento lá das defesas, entre eles o Tarcísio de Freitas, hoje é testemunha de defesa do Bolsonaro naquela inquérito lá do golpe de 8 de janeiro. O presidente Bolsonaro, ele está, obviamente, tentando reconstruir, né, e recomeçar o quê? Uma campanha. Não é verdade? Afinal de contas, perder uma campanha para quem busca uma reeleição, que é o caso dele, é bastante frustrante, não é verdade, o Kleber? Eu não vou aqui discutir o primeiro desde 1999. Então é difícil. Veja, a Dilma, com todas as dificuldades que ela estava no governo dela, ela foi reeleita. Né? Depois ela perdeu o mandato, tudo. O Bolsonaro não conseguiu sequer... O Lewandowski deu um jeitinho dela não perder os direitos políticos. Mas aí, então, você vê que, né, nós tivemos... O Bolsonaro, ele teve conseguiu uma façanha de perder uma eleição. Né? Então agora ele está buscando o quê? Recuperar tudo isso, e agora ele começa a percorrer o país e tudo mais. Agora, só fazendo um recorte em relação ao que o Kleber falou, no tocante ao ministro Alexandre de Moraes, eu conheço o ministro Alexandre de Moraes pessoalmente, porque ele foi, quando eu estava finalizando meu comando na Polícia Militar, eu fui até a casa dele para conversar com ele, porque ele era o novo secretário de Segurança Pública. E ele também advogava para uma entidade de classe nossa, e no qual eu também tive a oportunidade de fazer uma consulta a ele em razão de um fato que eu vivenciava na Polícia Militar naquele momento. Então, eu o conheço. Ele é um professor de Direito Constitucional. Você lê os livros de Direito Constitucional dele, ele é uma pessoa que tem escreve muito bem, enfim, é uma pessoa capacitada. O que eu não consigo, na verdade, admitir e aceitar nesse momento que nós estamos vendo no país, é que uma única pessoa, um ministro do Supremo Tribunal Federal, tenha tantos poderes como ele tem. Tem poder para instaurar um inquérito, tem poder para praticamente processar, tem poder para julgar, e tem poder para condenar, e tem poder para prender, ele tem poder para tudo. E o que eu também não consigo admitir é como que o Senado Federal, como que a Câmara dos Deputados, que o Congresso Nacional aceite o seguinte: poxa vida, eu coloco um projeto de lei em apreciação na Câmara dos Deputados. Tenho 2/3 dos votos. Passou pela Comissão de Constituição e Justiça. Passou pela comissão, tudo, foi aprovado o projeto. Basta um partido que diverge que não concorda com aquele projeto de lei, divergir, acionar o Supremo Tribunal Federal, o Supremo pega, reúne o pleno, ou então, não é por decisão monocrática, mas às vezes por uma das câmaras, e simplesmente fala assim, ó, essa lei aqui não vale mais nada. Então eu entendo que hoje tem um poder atribuído ao Supremo Tribunal muito absoluto. Então é preciso fazer uma revisão em tudo isso. Não é inaceitável um órgão ter tantos poderes assim, ainda mais uma pessoa. E falando no Alexandre de Moraes, muitas críticas nessa semana na interpelação dele das testemunhas. A leitura que ele está indo além do trabalho de juiz, ele está se comportando como se ele fosse promotor ainda. Não há normalmente no rito do processo tantas colocações, né? Semana ele confrontou lá, alguém já tinha confrontado o Aldo Rabelo, né? E nessa semana também o sujeito falou: eu nunca ouvi nada sobre o golpe. Então você não serve para a gente. Mas peraí, a pessoa está dizendo como testemunha que nunca ouviu nada, ela vivenciou isso. Então está tendo uma crítica muito pesada em torno desse comportamento. Bom, seria um tema aí para a gente discutir um programa todo, mas não temos mais tempo. Ficamos devendo o Derrite, o Alckmin não vem hoje por conta da saúde dele, né? O Márcio França, né? O Márcio França vem. Ministro. E o IOF provavelmente será substituído por um outro tributo, porque o IOF, como eu escrevi no jornal, ele é um imposto regulatório, estão usando ele como arrecadatório. Isso pegou muito mal aí. São temas que a gente vai abordar durante a semana. Meira, obrigado pela sua presença aqui, sempre ajudando a gente a interpretar aí o ambiente local, político e também nacional. Gostaria só de fazer uma observação. Quando vereador, no último ano de mandato, eu fiz uma indicação de emenda parlamentar, que é aquelas emendas que os vereadores têm direito. Metade vai para a saúde, metade do valor vai para outras finalidades, outras entidades e tal. Então, metade da minha emenda para a saúde eu destinei, metade para Sorri, metade para a PAI. Aproximadamente R$300 mil. O da Sorri foi empregado o dinheiro, já está direcionado, dinheiro, tudo certinho. A PAI, para surpresa minha, eu recebi um comunicado da Câmara semana passada, não só a emenda que eu enviei, mas também que outros vereadores enviaram para a PAI
A PAI devolveu tudo. A PAI rejeitou, recusou as emendas parlamentares municipais. Passada? Agora. Nessa atual? Agora. Vamos apurar. Na Então, terça-feira tem... como que pode uma entidade passando por dificuldades financeiras recusar recurso público? Vamos apurar isso aí. E na terça-feira agora tem um encontro na Câmara Municipal, promovido pelo Marcos de Souza, para dar um apoio à PAI. Ele está chamando vários atores aí da comunidade. Será um bom momento para a gente entender, né? Entender o porquê dessa recusa. Não é verdade? Muito bem. Meirão, um abraço para você. Bom fim de semana. Muito obrigado. Kleber, um abraço até a semana que vem. Até a semana que vem. Bom dia a todos. Dá para você ligar o microfone dele, por gentileza? Pois não. Até a semana que vem e um bom dia a todos. Jabor, um abraço. Abraço, bom dia, bom final de semana. Bom, nós voltamos na semana que vem, né, na sexta-feira com o Café com Política, e o Bizarra voltamos na segunda-feira com Cidade 360. Para você uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana. A gente volta a se falar na segunda-feira com mais uma edição do Cidade 360 e claro, eu aguardo você bem cedinho, junto com o Café, o Colim, Douglas William e toda a nossa equipe da 96 FM do Jornal da Cidade. Até lá, bom final de semana, tchau, tchau! Você ouviu Café com Política, sua dose semanal de informação e opiniões aqui na 96 FM e nas multiplataformas do Jornal da Cidade.